Ora, a moto está testada, está prontinha, vamos lá ao nosso passeio. Está um gelo hoje que vocês nem fazem ideia. Ora, vamos lá então. O objetivo do vídeo de hoje, partilhar com vocês como é que eu faço os passeios, assim de um dia inteiro, quando vou de moto. No caso de hoje, vou ali a Leu de Lange ter com o meu colega, que vocês já viram aí nos vídeos, da Tracer 7, o António, e vamos dar um passeio de um dia inteiro de moto. Fui eu que organizei o trajeto, neste caso, e então vou partilhar com vocês como é que eu organizo o trajeto e vou partilhar com vocês o meu dia inteiro neste passeio de moto. Então, como é que foi delineado este trajeto? Eu normalmente, quando vou fazer a delinear trajetos, eu primeiro imponho sempre as condições que quero. Neste caso, uma das condições que eu queria era que fossem estradas com cenários bonitos e que tivesse bastantes curvas. Não sei se esteve a nevar um bocadinho de noite, espero que a estrada não esteja com neve nem muito molhada. E então a primeira condição foi essa. A segunda condição é fazer o dia todo só por estradas nacionais, ou seja, nunca utilizar a autoestrada. E a terceira condição, uma vez que nós vamos parar em Miradouros e vamos parar numa cidade medieval para fazer uma visita também, não são visitas muito demoradas, mas pelo menos a ideia dos passeios é poder conhecer alguma coisa, senão também acaba por não ter piada nenhuma, não é? Só andar de moto, pelo menos na minha opinião. E então a última condição, como eu estava a dizer, é não ultrapassar os 400 km durante o dia inteiro. Portanto, fiz um trajeto entre os 300 e os 400 km, tendo em conta que só vamos andar por estradas nacionais, acho que é o correto. O António mandou-me aqui mensagem, mas eu não consigo, mandou-me mensagem de voz, acho eu, e não consigo ouvir, não sei porquê. Pronto, acabei de testar a moto, como vocês viram, coloquei aqui a trip A e a trip B a 0, até vai ser também bom para ver os consumos aqui da Goldwing durante o vídeo de hoje, durante o trajeto que nós vamos fazer. E pronto, vou agora a caminho de casa dele e ligo já outra vez a câmera quando estivermos a arrancar. E aqui estão as duas belas máquinas do passeio de hoje. Tracer 7 GT, já fiz test ride aí no canal, e a Goldwing. Ora, estamos prontos a arrancar. Estás pronto? Tá? Já pus aqui o Waze também, por causa dos avisos de polícias e radares e etc. O sistema que eu vou utilizar, em vez de pôr a viagem toda e colocar, imaginem, ponto a ponto, onde parar, vou pondo só paragem a paragem. Coloquei agora a primeira paragem, coloquei aqui o Waze em modo de evitar portagens e evitar autoestradas, claro, que é para ir sempre por estrada nacional, e portanto o primeiro ponto fica a 67 km, estimativa de 1 hora e 8 minutos. Eu vou usando depois aqui os updates e vou fazendo filmagens e vou falando durante a viagem, sempre que achar que é oportuno para isso. Para já vai ser sair aqui da cidade principal e daqui a bocado já vamos entrar em estradas melhores, de floresta e etc. Eu depois, entretanto, aí já vou ligando a câmera e já vou falando com vocês. Entretanto, entramos aqui na Bélgica, mas é para darmos uma volta e voltarmos a entrar no Luxemburgo, mais lá em cima, até ao nosso primeiro ponto de paragem. Mas isto aqui, como o Luxemburgo é um país tão pequenino e faz fronteira com a Alemanha, com a França e com a Bélgica, é muito fácil, dentro do Luxemburgo, ser o caminho mais rápido, neste caso por estrada nacional, entrar na Bélgica e depois voltar a entrar no Luxemburgo, o que é o caso aqui. Fizemos 37 km ainda, só, faltam 38 até chegarmos ao nosso primeiro ponto.
quanto é que a moto está a gastar. Nós viemos sempre muito devagar porque era muitos limites de 70 e 50 km por hora. Estão a ver aqui a placa a dizer Bélgica. Está a fazer média de 4.6 até agora, mas também é como vos digo, viemos sempre bastante devagar porque sempre a cumprir com os limites de velocidade, porque há muitos radares e não há necessidade de estar a apanhar multas. Olha, por falar em radar, já me está aqui a avisar que está um ali à frente. Agora vamos sair aqui da Nacional 4 e já vamos entrar aqui numa zona mais interior. Espetáculo. Até agora foi assim sempre nacionais mais abertas um bocado. Quando atravessávamos as localidades era 50, naquelas estradas intermédias 70 e agora esta parte final foi sempre a 90 km por hora. Viemos sempre a cumprir religiosamente os limites de velocidade e faltam 16 km para chegar ao primeiro ponto e já fizemos 60. Este Waze realmente é mesmo espetacular, avisa tudo, tem aqui a placa dos 50, bate tudo certo com aquilo que diz aqui. Ali atrás já apanhei vários radares e ele avisou tudo exatamente no sítio onde eles estavam e eu pego, ó, meto cruise control, assino quando é assim 50, meto cruise control, olhem aqui a placa a dizer Luxemburgo, ou seja, saímos de Luxemburgo, entramos na Bélgica e agora estamos a entrar no Luxemburgo outra vez. Estão a ver aqui? É o que faz estes países pequeninos. Eu acho que já contei aqui num vídeo anterior, que já devem ter visto. Eu fui mandado parar na autoestrada. Sim, na autoestrada fui mandado parar por causa de estar a ultrapassar carros, portanto a furar trânsito, quando os carros estavam em andamento. No Luxemburgo só é permitido furar trânsito se os carros estiverem completamente parados. Nem que vão a 10 km por hora, desde que estejam em andamento, é proibido ultrapassar. Eu sei que na Alemanha é proibido de qualquer das formas, seja parados ou a andar. No Luxemburgo pensei que era permitido, com cuidado e com cautela, ultrapassar os carros pelo meio, mas não, é proibido. Paguei uma multa de 49 euros. Os outros dois que iam comigo, que iam também a ultrapassar os carros, não eram conhecidos meus, também apanharam multas. Um deles apanhou uma multa quase de 200 euros, porque tinha um problema qualquer na matrícula. Acho que cortou a matrícula, aquela parte que sai mais fora, meteu uma matrícula mais curta ou qualquer coisa do género. Sei que tinha ali uma multa muito maior para pagar. O outro que estava atrás de mim, não sei, porque entanto eu arranquei. E então aqui com o Waze não quero mais multas, estou farto de apanhar multas de excesso de velocidade. A maior parte delas, para não dizer todas, é limite 50 e eu ia a 51, não é? Limite de 70 eu ia a 72, ou seja, nunca é multas de, por exemplo, de 50 e eu ir a 90 ou a 100, é tudo a ultrapassar entre 1 a 5 km por hora no máximo. O que é estúpido, não é? É estúpido da minha parte, não é da multa, porque as placas estão lá e uma pessoa tem que cumprir com os avisos que tem. Mas pronto, agora com o Waze já não vou ter problemas nenhuns. E vamos continuar, já estamos aqui a começar a entrar nestas estradas. Está muito vento hoje, vento lateral. Olhem para isto, categoria já. Já estamos aqui nas estradinhas top. Vou com cuidado porque eu vejo que tem aqui tipo, ainda tem um bocado de sal. Não sei se esteve a nevar durante a noite, mas convém ter algum cuidado nestas estradas de montanha, porque pode ter caído alguma neve durante a noite ainda, porque estão 4 graus, portanto está bastante frio e é bastante provável que tenha caído alguma neve. Convém ter sempre muito cuidado, porque de carro é uma coisa, de moto é outra.
Já estamos aqui na zona norte do Luxemburgo, na zona de Esch-sur-Sûre, e é este o nosso primeiro ponto de paragem. Vai ser daqui a 9 km. Estamos quase a chegar. Já se nota uma diferença abismal. O Luxemburgo que tem de bom é que uma pessoa tanto está numa cidade, no meio da cidade, cheia de carros e movimentada, como 20 ou 25 km fora da cidade, só se vê campos e floresta. É o que tem de bom os países pequenos. Está ali Esch-sur, é para onde nós vamos. Eu adoro vir para esta zona norte do Luxemburgo, pá, porque tem estas estradas pelo meio da floresta. Hoje não, porque o tempo ainda está muito frio, mas de verão, para andar aqui a curtir estas curvas, é do melhor que há. Agora vamos virar aqui à frente, à esquerda, para irmos ao nosso primeiro ponto, a um miradouro espetacular, a 70 metros de altura, em que se consegue ver toda a zona do rio Sûre, a curvatura do rio. Pá, é um miradouro espetacular mesmo. É aqui. Vamos lá ver se eu vou conseguir encontrar. Eu, pelo que estive a ver no Google Maps, dá-me a ideia que vou ter que fazer um bocado de off-road, mas acho que é aquela gravilha que não é assim muito problemática. Ainda falta 1,5 km. Por acaso esta estrada aqui, este bocado que estou a fazer agora, no Google Maps pensei que era, como é uma estrada secundária, não se conseguia perceber muito bem se era alcatroada ou não. Eu estava na ideia que não era alcatroado este bocado, mas parece que vai correr bem. Olhem que paisagem fantástica aqui. Temos aqui o acesso fechado, por aqui abaixo, mas nós vamos estacionar aqui as motas e vamos ali àquele miradouro. Ora, isto é descer, marcha atrás. António, vamos estacionar as motas aí e vamos a pé por aqui. A vantagem que tem a marcha atrás, ó, não se faz esforço nenhum. Basta carregar aqui no botão que ela chega-nos a moto para trás. Vamos então parar aqui as motinhas e eu vou já virar a minha ao contrário. Vou estacioná-las já de traseira. Ora, ponto morto e marcha atrás, vira tudo. E pelos meus cálculos vai entrar direitinha. Por acaso não, chegar à frente. Ela tem marcha à frente e marcha atrás. Agora temos de fazer aqui uma caminhada, não sei quanto tempo é que é, por aqui abaixo, até encontrarmos então o tal miradouro que eu quero ir visitar. Conforme disse ali atrás, é um miradouro que fica a 70 metros de altura. É um miradouro todo em madeira e com vidro, e onde se consegue ver toda a curvatura do rio. Acho que vai, pelas imagens que vi na internet, acho que vai ser uma coisa porreira para vos mostrar também. Estão a ver? Aqui nestas zonas de floresta, ó, até tem aqui lenha grátis para as pessoas poderem levar para casa. Deixa eu ver. Ó, aqui cheio de lenha.
Se precisarem de lenha, venham aqui buscar, que é grátis. Olha, ele já vai trazer um. Vão a ver? Ora, temos aqui um ponto de vista. Até puseram aqui duas cadeirinhas. Aí é barcos. Tem ali embaixo aquelas tipo gaivotas para as pessoas poderem andar no rio. Mas agora temos que ir ao outro, que é o que tem a plataforma em madeira. Aqui deve estar esta floresta com a umidade que tem para os cogumelos, conforme disseste. Deve crescer aqui muita coisa de cogumelos. Normalmente. Mais 15 minutos a pé agora, até à tal plataforma. Para lá é bom, que é sempre a descer, mas depois quando viermos embora temos que fazer como o Michael Knight, chamar as motas pelo relógio para elas virem ter connosco. Portanto, continuamos a descer, vemos aqui ter uns edifícios. Penso que é quem trata aqui desta zona de Burfelt, do rio. Temos aqui umas estátuas engraçadas também. Parece ser de lenhadores, e eles a cortar a madeira com aquelas serras antigas. Aqui uma pinha, também alusivo. E aqui duas crianças a olhar para o horizonte. Pessoal, depois desta caminhada toda, olhem para isto. O sol está de frente, não sei se se vai perceber. Temos que caminhar isto tudo por aqui acima, subir até lá em cima de tudo e vejo a plataforma lá em cima. Mas vai ter que ser. Já andamos para aí 20 minutos a pé, agora, por causa deste bocado, não vamos ficar sem ir à plataforma pelo menos para vermos aquela vista. Enganámos-nos no caminho, temos que voltar para trás, dar a volta, descer tudo e estamos agora outra vez a começar a subir. Olhem para isto. Isto nunca mais acaba. Finalmente já se vê aqui a ponte, aqui em cima, a plataforma. Agora a subida final. Que pensavas que ias andar de moto o dia todo, sentadinho, confortável? Isso não existe. Eu vou deixar aqui o meu pauzinho. Tens vertigens? Agora já não tenho nada. Estás a morrer quase já. Eu estou habituado a isto. Andas habituado? Agora deixa vir o verão, tu vais ver as voltas que um gajo vai dar aí. Ei, olha que top a vista. Eu tenho que andar um pouquinho. Pá, eu até tinha vontade de lançar o drone, só que tenho medo aqui de não ter rede, de não ter muita rede e que ele perca a conexão com o drone. E se ele cair aqui, esquece, nunca mais o vejo.
Ora, está vista aqui esta plataforma. Já perdemos mais tempo do que aquilo que eu contava quando idealizei esta rota, mas pronto. Está visto, também nunca tinha vindo cá, portanto agora é ir embora outra vez, percorrer tudo outra vez a pé e ir embora até às nossas motas. Que era um passeio de mota, está-se a tornar, mas é num passeio a pé. Vamos lá ver se isto melhora o resto do dia, porque para já andamos mais a pé do que de moto, para já. Pessoal, estou todo partido. Agora, para recuperar um bocado, um All Peanuts da Prozis. Já sabem, tem aí na descrição o link com código de desconto para 10% na Prozis. São estradas fixes, curva contra curva. Vai ser porreiro agora, também. Mas agora se calhar para tirar isto fico com o frio dentro. Eu não vou calçar luvas agora. Estou cheio de calor. Não vou tirar roupa, mas não vou calçar as luvas. Está tudo pronto, já comemos aqui qualquer coisinha. Agora temos mais 44 km até Vianden. Siga! Já vamos entrar aqui na Estrada Nacional outra vez, onde tínhamos virado há bocado ali para a floresta. Mas estava com saudades de andar de moto, ao tempo que andei a pé. Este bocado teve que ser uma chamada rapidinha. Desculpem lá, mas deve ter sido da energia da barra da Prozis. Que estrada top! Fogo! O gajo que fez o percurso para hoje teve uma ideia mesmo boa. A caminhada foi tudo uma pré-preparação para depois desfrutar disto tudo, percebem? Foi feito de propósito. Mais uma estradinha espetacular. Oh. Eu quando fiz este percurso tentei apanhar o máximo possível de estradas assim, de curva contra curva. Ora, agora é para aqui. Ok. Tentei apanhar o máximo de estradas assim, para uma pessoa curtir aqui um bocadinho, conforme vos tinha dito inicialmente. É lá! Quem está aqui? Fogo! Também não era preciso ser curvas tão apertadas. Não sei se já disse ali atrás, agora a ideia é irmos daqui
até Vianden. Pá, Vianden é uma cidade de Luxemburgo espetacular, tem o castelo de Vianden e foi o sítio onde morou também Victor Hugo, que é um dos talvez dos mais conhecidos escritores franceses, que escreveu o Corcunda de Notre Dame, foi inspirado numa obra dele, por exemplo, e muitas outras obras que ele escreveu, obras literárias de grande relevo. E ele morou aqui em Vianden durante, penso que foi entre 1865 até 1872, se não estou em erro. Foram para aí 10 anos só, 10 ou 12 anos, não foi muito tempo, mas ele chegou a compor poemas e obras literárias também aqui. Mas o que me interessa agora é estas curvinhas, que já me chega de andar a pé. Por acaso é engraçado, quando eu faço estes vídeos destas estradas, quando eu meto o vídeo no editor, parece que vou super devagar, e quando estou agora aqui a conduzir, parece que vou muito mais depressa. Tipo, eu vou a 80 km por hora, 80, 90 agora, só quando ponho o vídeo no editor e depois quando vejo o vídeo, tipo, parece que vou muito mais devagar do que aquilo que realmente vou. Tipo, agora vou quase a 120. Só estou a dizer isto que é para depois, quando estiver a editar o vídeo, a ver o vídeo, para ver se a percepção que se tem, se é igual à que uma pessoa tem aqui a conduzir ou não. Ei pá, que espetáculo esta estrada. Eu até vou fazer melhor. Eu vou parar aqui, vou calçar as luvas da Madonna. Estas foram as luvas que eu comprei comprei estas luvas num leilão. Foram as luvas que a Madonna deu o último concerto, e então, pá, são umas luvas que para mim são super valiosas. Vou calçar as luvas, as Madonna, as da Madonna. Ora, onde é que estão? Devem estar aqui de lado. Deste. Estão aqui, estão a ver? Estas foram as luvas que eu comprei no leilão da Sotheby's, no Reino Unido, e são as luvas que a Madonna deu o último espetáculo. Mas eu gosto delas, são fixes por acaso. Siga! Tudo apertado. Agora já tenho aqui as minhas luvinhas da sorte. Ora, é por aqui. Mais ninguém? Dá-lhe, Zé! Olhem que paisagem top! Aqui o rio a passar, olhem para isto, que espetáculo! Parece a Suíça. Que top! Param as curvas, é impressionante. Que top!
espetáculo, é cada curva, olhem para isto. Isto é como os caminhões de tiro, ó, a Goldwing, ó, tens que vir a fazer ganhar o ângulo. O António vem sempre aí atrás também, impecável. A Tracer 7 dele é muito fixe, por acaso. A moto anda muito, muito bem. Siga! Claro que esta moto não é uma CB1000R, não é uma Hornet 1000, pá, mas dá para curtir para caralho, na mesma. Pô, que espetáculo! Estou a precisar trocar de pneus também, principalmente o pneu de trás. Não posso esquecer disso também, senão... Estou só à espera que a moto chegue aos quilómetros de fazer a revisão para ir a Évora fazer a revisão à moto, e tenho que meter dois pneus, à frente e atrás. O da frente também já está bastante no limite. Deixa eu ver os consumos que a moto está a fazer com estas acelerações todas. 5.1, ok. Ela estava em 4,5 quando saímos lá da caminhada, com estas acelerações e tudo. 5.1 até nem é muito mal. Por aqui. Faltam 6 km para chegar a Vianden e olhem, não para, é só curva contra curva, curva contra curva. 50. E depois passar aqui no meio destas vilazinhas, algumas mesmo muito minúsculas. Estás a ver que tem aqui algumas localidades que é meia dúzia de casas, uma igreja, uma escolita e pouco mais. Mas há muita gente que vem viver para aqui, para estes sítios, porque a habitação acaba por ser também muito mais barata. É certo que depois é preciso fazer muitos quilómetros, para quem, no caso de trabalhar no centro do Luxemburgo, na cidade do Luxemburgo, acaba por ficar muito longe, mas os preços das casas fazem uma diferença muito significativa para o do centro da cidade para aqui. E diga-se de passagem, pá, morar aqui num sítio destes ao fim de semana e tudo é um sossego brutal. Entretanto, é meio-dia e 55, por acaso recuperamos muito bem o tempo. Eu tinha idealizado chegar à 1 da tarde a Vianden, perdemos muito tempo naquela caminhada para ir ver aquela plataforma, mas valeu bem a pena. Mas agora recuperamos um bocadinho o tempo, está tudo dentro dos planos.
Olhem esta cascata, que bonita, já aqui em Vianden. Que top! Deixa eu ver se nos consigo mostrar melhor. Acho que filma. Pois aqui vamos seguir no fim da ponte. Vamos sair já aqui à casa do Vítor Hugo, a casa museu do Vítor Hugo, onde ele morou. Que é esta casa precisamente aqui em frente. Eu vou estacionar aqui a moto. Olha, é 1h da tarde, recuperamos bem. É, assim recuperamos muitos quilómetros. Assim recupera-se bem os quilómetros, não é? O tempo que perdemos. E olha como é que. Olha para isto. Aí. Toda suja. Sabes o que é? O calcário. Aqui a água, olha para isto. A água tem muito calcário aqui. E uma pessoa lava a moto, mesmo que seja na estação, depois fica tudo manchado do calcário. A água tem muito calcário aqui. Só mostrar aqui o hotel. Hotel Vítor Hugo. Deixa eu ver se consigo filmar. Se calhar é melhor filmar assim, que é mais fácil. Isto está em modo super view, devia estar em amplo, mas pronto, agora também não vou estar a mudar. E esta casa aqui é a casa onde o Vítor Hugo morou. E agora é uma casa museu. Tem ali, na parede uma coisa alusiva a ele. Vianden é muito fixe. Tem também tem também aqui este canal que passa aqui, atravessa aqui a cidade toda. Aqui é o terraço literário, que se vai para ali por dentro da casa do Vítor Hugo e pode sentar aqui a ler livros que tem ali dentro. É fixe, Vianden, tem aqui este canal e tudo, acaba por ser porreiro. Vamos tomar aí um cafezinho. Vamos tomar aqui um café, relaxar um bocadinho, mais 5 ou 10 minutos e temos que seguir para a Alemanha, para norte, continuar para norte ainda. E olha que top! Um café com café Delta. É mesmo isto que eu quero. Água. Café. Já tomei um café, é verdade. O que é que achaste desta estradinha que fizemos desde a caminhada a pé até agora? Espetáculo, não é? Sempre curva contra curva ali, sempre a... Eu tenho os pneus, eu não te falei que estou a precisar de trocar os pneus já, à frente e atrás. Portanto, tem que ter algum cuidado. Não estão no limite, mas já está a começar a entrar naquilo de ser preciso trocar. Principalmente o pneu de trás. Tu consegues ver atrás? O pneu está completamente quadrado, o pneu. Ele está, não está? Nota-se isso? Nota-se, não nota? Ele está completamente quadrado. A moto também é pesada, né? Mas mais ajuda. E não é só isso, a moto é pesada e quando vou a Portugal de moto e tudo, não é? Autoestrada sempre em frente, pouco se curva, os pneus ficam quadrados muito rapidamente. Mas tu estás bem também, vinhas ali sempre ali. Sempre... E mesmo assim fico com medo. Sempre a dar. Com medo? Parece que como não estou assim bom para virar. Tens dias, não é? É dias. É dias que... Eu também tenho dias que às vezes estou... Parece que estou com medo, é? Estou com medo, não sei porquê. Ora, já troquei a bateria da GoPro, a mala está bem fechada. Reparei foi numa coisa, foi que o microfone daqui da câmara estava ligado o frontal e o traseiro, portanto toda esta estrada de curva contra curva que eu gravei provavelmente vai-se ouvir muito vento, porque
Eu não uso microfone, não sei se vocês sabem, eu falo diretamente aqui para a câmara, na queixeira do capacete. Como a moto tem uma proteção frontal muito boa, eu não apanho vento nenhum, então tenho que pôr o microfone para apanhar o som só de trás. E eu tinha a apanhar o som de trás e de frente, que é para quando ando a pé, a falar com a câmara na mão. Quando fui visitar aquela plataforma, eu tinha ligado para a frente e para trás para poder ir falando com o gimbal na mão, e esqueci-me de pôr só para apanhar o som da câmara de trás, mas pronto. E eu depois também tiro o som e meto uma música de fundo nos bocados e está tudo bem. Ora, vamos agora para a Alemanha, para Munchau, na Alemanha, uma cidade medieval alemã, e é isso que nós vamos ver, visitar essa cidade. Bem fixe aqui Vianden. Se algum dia vierem aqui, podem ir visitar o castelo e ali a casa museu Victor Hugo. Pá, é fixe, por acaso. Ele tem muita obra literária. Os Miseráveis, aquela peça que também existe, Os Miseráveis, também foi escrito por ele. Entretanto, saímos dali daquela estrada junto ao rio e vamos agora atravessar aqui uma reserva natural. Pá, não sei o nome, é um nome alemão muito comprido, nem sei dizer aquele nome, mas vamos, é na mesma estrada de montanha, estrada de floresta, mas é atravessar uma reserva natural, e aqui também uma paisagem espetacular. Paisagem e estrada. Era nestas alturas que eu gostava de ter uma Naked para curtir aqui uma Tracer 9. Uma Tracer 9 para mim chegava-me para andar aqui a esticar um bocadinho. Olha para a quantidade de painéis solares instalado aqui neste campo. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, se consigo filmar direito. Fogo, impressionante. Fogo, isto estraga a paisagem toda, mas é. Olhem para isto. Carregado de painéis solares até lá ao fundo. Deixa eu pôr aqui cruise control. Fogo. Que estupidez. Até aqui, olhem para isto. E ali ao fundo igual, tudo carregado de painéis solares, olhem para aquilo. Olhem a paisagem, tudo preto, só se vê preto dos painéis solares. Fogo. Mas pronto, está tudo. A malta paga para a criação de energia verde. Está mesmo bonito, está aqui uma paisagem top mesmo, espetacular. Entretanto, já entramos na Alemanha, isto aqui já é Alemanha, e a temperatura já começou a cair um bocado, e eu vou ter que parar aí à frente para calçar novamente as outras luvas, nem com os punhos aquecidos no máximo, estou a ficar com as mãos geladas. São 2 da tarde, ainda faltam 68 km. Ora, já troquei as luvas, já voltei a calçar as minhas luvas da Revit. Eu curto estas luvas porque são molzinhas, não me fazem muita... não são muito duras. Entretanto, saímos da Alemanha e voltamos a entrar na Bélgica. Já estamos na Bélgica outra vez. E continuamos a atravessar o Parque Natural. Faltam 30 km e já fizemos quase 200 hoje.
vi ali atrás o nome deste parque, é o National Park Eiffel. É quase como a Torre Eiffel, mas não é escrito de forma diferente. Pá, está aí muito frio já outra vez, estão 5 graus, a temperatura baixou bastante. Também aqui no meio da floresta as árvores acabam por não deixar entrar tanto sol, mas nota-se que está bastante frio. Estamos quase a chegar, faltam 14 km. Nem sei se estou na Bélgica, se estou na Alemanha. Ali diz para Trieira, é para a Alemanha, aqui parece-me ser a Bélgica. Eu sinceramente eu nem me sei dizer se estou na Bélgica ou se estou na Alemanha. Eu entrei ali atrás na Bélgica, depois acho que voltei a sair, voltei a entrar na Alemanha, mas olha, se querem que vos diga, eu nem sei ao certo se estou num país ou se estou noutro. Ora, fizemos aqui uma paragem para a Tracer 7 levar gasolina. A minha ainda tem autonomia para 200 km, pá, acho que não vou meter, acho que me dá para chegar até casa. Já fizemos 213 km, tenho vindo um bocado a abrir nestas estradas, sempre ali na casa dos 110, 120, aqui os limites são mais elevados um bocadinho. E então quanto é que está aqui a média? 5.2 de média desde manhã, desde que saí de casa. Está fixe. Deixa ela descansar um bocadinho agora. Eu tenho gasolina para 200 km, eu acho que me dá para chegar a casa depois. Eu tendo em conta as horas, nós faltam 10 km para chegar, ver a cidade e tudo, que é uma cidade fixe. Eu estou a contar sairmos lá para as 4 e pouco e depois se calhar temos que apanhar a autoestrada para chegar a casa lá para as 6. Sim, sim. Tenho 2 traços. 2 traços, ok, é melhor meter, é. Sim, sim, sim. O quê? O quê? Eu não vi mais nenhuma bomba. Ah, sim. Sim, por acaso não tenho visto bombas nenhumas também. É um deserto. É. Olha, isto aqui é Bélgica ou é Alemanha? Nós estávamos na Alemanha, entramos na Bélgica. Ainda é Bélgica, não é? Mas a cidade que nós... Dutch é Alemanha. Deutschland. É porque ali diz Preisliter, é alemão que está ali. Mas ali atrás entramos na Bélgica, naquela floresta, naquele parque da Eiffel. Lá atrás era Bélgica. Essa moto conta sempre mal, pá. Já das outras vezes que temos ido dar passeios, aparece que tens pouco combustível e depois metes meio depósito ou menos de meio. Não é? É esquisito isso. Eu sei. Tu dizes sempre que não tens combustível, que te aparece aí que está no casco e depois enches até sair fora e só metes meio depósito ou menos. É esquisito. Não sei se é assim em todas as Tracer 7 ou se é só desta. Eu não sei, Olha, eu estou a gravar, se depois meter isto no vídeo, pessoal, digam aí, quem tiver Tracer 7, se vos acontece o mesmo. O indicador de combustível se diz que tem muito menos do que o que realmente tem, comentem aí. Depois podes ir ver no vídeo se alguém que tenha Tracer 7 comentou alguma coisa. 2 tracinhos que tinha? Pois, mas na realidade tinha mais de meio depósito ainda. Mas pronto. Sim, mas não é por aí. Esqueci-me de dizer ali na bomba, o senhor que estava ali a receber o dinheiro na bomba de gasolina diz que isto é Alemanha já. Ele diz que é um bocado confuso, mas olha, até se vê pelas estas casas é típico alemão. Este tipo de casas não engana nada, agora sim. Agora, mesmo que ele não tivesse dito, tinha a certeza que era Alemanha. Não, mas ele diz que é muito confuso porque é muito na fronteira da Alemanha com a Bélgica. Mas estas casas aqui, com estes traços de madeira, são mesmo típicas alemãs. Aqui estamos a entrar em Monschau,
Tivemos a que subir aquilo tudo, agora estamos a descer até ao vale da cidade. Supostamente, pelo que diz o mapa, é já aqui em baixo. Só que eu ainda não vejo assim nada de especial. As casas são tipicamente alemãs, sem dúvida nenhuma. E pessoas a pé, por aí acima. Devem vir de visitar ali o centro da cidade. Aqui um hotel até bastante grande. Vamos lá ver se faz jus àquilo que diziam no Google, no sabichão Google. Ora, aqui é um parque de estacionamento em frente. E por aqui não se pode ir. E por aqui não se pode ir. Acho que se pode ir. Porque é que não se pode ir? Proibido motas e proibido carros. Então onde é que eu vou deixar a moto? Vou deixar a moto aqui então. Mete aí que fica melhor, que assim se estes carros quiserem dar aqui a curva mais larga, fica melhor. Ora bem, daqui para ir embora, mesmo apanhando a autoestrada, são 2 horas e 15 minutos. 2 horas, ok. São 3. Ok, podemos estar aqui 1 hora a visitar isto, sem problema. Olha, António, põe a moto mesmo em cima das ervas. É melhor, que assim ela vai comendo um bocado. Afasta um bocadito daí. Como é que sais daí agora? Como é que vais sair daí agora? Ora, vamos então fazer aqui uma visita a esta cidade para vos mostrar como é que isto é. Pá, realmente esta cidade é lindíssima. Estão a ver este edifício aqui atrás de mim? São as típicas casas daqui em Enxaimel e têm o teto o telhado em ardósia. É a construção típica daqui, desta cidade. Posso tentar tipo aqui se há algum tipo de algum bolo ou um strudel ou qualquer coisa do género. Não sei se há aqui alguma coisa mesmo típica. Pelo que eu estive a ler, tem aqui comidas típicas daqui, só que não sei dizer quais são. Fogo, a decoração é mesmo fixe, daqui destes edifícios, dos restaurantes e tudo. Tudo assim casinhas. Tudo muito bonito mesmo. Pessoal, vale mesmo a pena vir aqui, ver isto. É mesmo uma cidade completamente diferente de tudo aquilo que normalmente estamos habituados a ver. Até a própria construção das casas e tudo, pá, muito porreiro, muito porreiro.
Aqui temos a cafetaria Wilhelmassen, que pertence à mesma família desde 1862 e ainda torram um café à maneira antiga. Vamos entrar para ver como é que é esta loja. Estou aqui dentro da loja, pessoal, e vou tomar aqui um café, experimentar, torrado ainda à maneira antiga. Podem ver aqui as máquinas. Isto aqui é torrado desde 1862, aqui outra máquina também. E vou pedir um café para experimentar se realmente é bom, feito da forma old school. Olha, ainda oferecem um chocolatinho. Vês? Para a gente experimentar. Tá bom. Thank you. Tá. É bom. Mesmo sem açúcar, consegue-se ter o sabor mesmo do café, não é? Pá, é muito bom o sabor. É muito suave, não é? Não se sente aquele... Não é azedo, mas é... Como é que se diz? Aquele... Amargo assim do café. O amargo. Não se sente o amargo nenhum. Pá, muito bom. E agora... chocolatinho no fim. Pá, vale muito a pena vir aqui. Tudo bonito, tudo bem enfeitado. Mesmo as lojas, o interior das lojas, a decoração, pá, tudo muito fixe. Eu por acaso tinha lido sobre esta loja de café, que pertence à mesma família desde 1862 e que fazem a torrefação à maneira antiga, naquelas máquinas antigas. E então até calhou bem, ia procurar mais tarde onde é que era, mas até calhou bem passar, porque tinha a mesma ideia, que sou apreciador de café, tinha a mesma ideia de tomar aqui um café para tentar perceber a diferença. E pronto, pessoal, faço o fecho do vídeo aqui atrás à frente deste edifício lindíssimo, aqui nesta cidade de Monchau. E pronto, foi o nosso passeio de hoje. Agora temos mais 2 horas de volta até casa, são mais quase 200 km até casa. Com os 200 que fizemos até vai ultrapassar os 400 km, mas foi um passeio que valeu bem a pena. Parámos basicamente em 3 sítios, deu para conhecer, para visitar. Espero que tenham gostado, um abraço e até à próxima.